Vamos lá? Nós vamos respirando bem profundamente, sentindo toda a espiritualidade do Hospital Santa Cruz, do Pingo de Luz, sentindo todos os espíritos amigos que estudam junto conosco. Possamos ter uma tarde de muito aprendizado, de muito amparo, de muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos na página 87, para alguns aí depende do livro. Querer afastar a entidade pela prece é atraí-la para mais perto. É por isso que muita gente não se sente bem depois de uma oração mal orientada. O obsessor que mora na mente com vós missês não pode ser expulso. Ele tem que ser amado, tem que ser acolhido. O desejo de ficar livre de sua atuação com asco e rejeição só atrai ainda mais. Quem ora para ir embora, amarra. Quem acolhe com amor, liberta. Eu marquei esse parágrafo. Então, muitas vezes, as pessoas, quando começam a falar, eu estou me sentindo mal, eu vou fazer uma oração, eu vou conversar com os espíritos. Ao invés de ela conseguir realmente se acomodar, melhorar, ela piora. A gente tem que lembrar só que a maior parte das obsessões, né, elas são causadas por raiva, por ódio. E aí, se você ali, quando você fala que quer expulsar o obsessor, né, na verdade você também está tendo raiva, porque ele está fazendo alguma coisa novamente. E aí é que você consegue fazer com que ele fique mais perto de você, porque continua sendo pensamentos, energias, frequências que se unem, né? E quando você se transforma, você ensina para esse espírito a transformação. O amor, é por isso que ele fala que o amor liberta. Porque quando a gente aprende a se conhecer, quando a gente começa a estudar, a ter o autoconhecimento, a gente acaba amando a si mesmo, muito mais. A gente vai trabalhando aquelas ervas daninhas que muitas vezes a gente nem sabia. E aí vai largando os nossos vícios, vai trabalhando melhor os defeitos, porque defeitos e vícios são diferentes. Vício é aquilo que a gente já falou. É a bebida, é o fumo, é a comida, é a maledicência, é o sexo desregrado, que mais? É o pensamento negativo, que não deixa de ser um vício, porque ele é viciante. Vício é tudo aquilo que é repetitivo, né? Você faz comumente. E defeito, eu sempre tive essa dificuldade, porque eu falo, tudo é a mesma coisa, gente, mas tudo não é. O defeito é aquilo que... Defeito é uma lacuna nas suas virtudes. Pode dizer assim. Vamos dar um exemplo de um defeito. E quando a gente dá exemplo de defeito, a gente... Egoísmo. É isso que eu ia falar. Quando a gente fala egoísmo, a gente simplesmente está pensando na versão nociva do egoísmo, mas o egoísmo é bom para a gente. Se a gente não pensar em nós, como que a gente vive? É verdade? Aqui tá fala demais. Oi? Não é individualidade. Como é que a gente fala? Quando a gente estudou. A individuação. Isso. Aí você vai falar o orgulho. O orgulho é importante para nos manter estimular. vivos. O problema é quando a gente usa o orgulho em prejuízo a outras pessoas. De outra pessoa. Vamos lá. Aí vira defeito. Mentira. A pessoa que mente constantemente é um defeito. Às vezes é um vício. O vício da mentira. Ela não precisa mentir, mas mente. É um vício. Isso. Qualquer bobagem. Tá falando de mim? Falar demais é um defeito. Falar demais tem eu aqui, ó. Mas assim, defeito, então, meu Deus. Nós estamos perdidas, Solange.
Porque quando a gente fala, entendeu? Falar demais é um defeito. Vamos ver outro defeito para que a gente compreenda melhor. Perfeito, é. Eu não sabia que era Isso a gente arruma um monte. E defeito é aquela coisa que a gente faz, a gente nem percebe. Deixa eu ver se eu acho aqui uma diferença definição entre defeito e vício, para ficar mais fácil. Mas deu para entender como que age? Então, assim, tem muitas pessoas que falam assim, vamos orar para aquele obsessor. Ele vai orar junto com você. Mas qual é o seu sentimento dessa oração? É se livrar dele ou é passar o amor? É acolher. Na maioria das vezes, acho que é se livrar, né? Não é acolher. Né? Vou passar, vou fazer 20 Ave Maria, 20 Pai Nosso, não sei quantas Salve Rainha, não sei rezar Salve Rainha. Exorcizar. Ele vai sentar do seu lado e falar, chega dessa ladainha. Já deu. E o exorcismo? Fala. Não resolve, então. Não, Porque é assim, se difícil. você está agredindo, né? Não é? Você está agredindo tanto o espírito quanto a pessoa que está lá, coitada. Agora que eu tô pensando por esse lado, porque se a pessoa tá obsediada, aí chama o padre, tá? Vamos exorcizar. Aí tá fazendo com que a pessoa fique mais próxima ainda. Quando a gente trabalha com a desobsessão, a gente tem uma certeza. Todo dirigente de desobsessão, ele não é ele que comanda a desobsessão, é o plano espiritual superior. Ó, tem aqui diferença entre vícios e defeitos. Uma das definições, né? Teoricamente falando, os vícios são hábitos nocivos adquiridos nessa vida. E nem sempre nesse caso aí, eu tendo a não concordar totalmente, né? Porque às vezes o vício do fumo, por exemplo, Já vem marcado. tá marcado no espírito. E você repete. Sério? Mas, Não sabia. Não sabia. Você já tem a marca. os vícios são hábitos nocivos adquiridos. Já os defeitos são resquícios de nossa animalidade, enraizados profundamente em nosso ser. Então, o que é vício, a gente adquire nesta encarnação. Defeito, a gente traz marcado conosco no espírito, é isso? Ó, eu acho mais fácil falar da seguinte forma. Esquece o desta vida, porque pode ser que a gente traga o vício de outra vida, mas vamos falar assim, os vícios são hábitos nocivos. Hábito nocivo. Defeitos são resquícios de nossa animalidade. Entendeu? Tá lá no nosso íntimo, Então, por tá no exemplo, social. uma pessoa que agride fisicamente a outra, ela tem um defeito, porque isso é resquício da animalidade. Entendeu? Tudo bem? É difícil trabalhar vícios e defeitos, mas é isso que a gente precisa estar sempre se No final recordando. das contas, são todos características da nossa personalidade que a gente precisa trabalhar para transformar para melhor, entendeu? Quem rejeita seus obsessores como se nenhuma responsabilidade tivesse para com eles, está desprezando os frutos da própria plantação e querendo ignorar a colheita, a que todos seremos submetidos diante das leis sábias e justas da vida. Essa é muito legal. Vocês conseguiram compreender o que está escrito aí? Mas para eles compreenderem, né, quando a gente tá ali, né, a gente vai conversar com uma pessoa. A gente nunca fala que ela tá obsediada. Por quê? Porque a gente vai fechar essa pessoa. Porque a primeira coisa, se eu falar assim, Solange, você tá com um obsessor, ele tá te cobrando. Como que você vai ficar? Preocupada. Preocupada, a gente fala assim, tá até bom, né? Tá preocupada, vai querer mudar. Tem gente que tem medo. Fica apavorada, não fica? Tem gente que... Aí, danou-se. Porque o caminho vai de outro jeito. Então, é preferível... E o seu sentimento? Por que ele está comigo? Não fiz nada nessa vida, é de outra.
Você vai Mas agora eu aguentar. já tenho essa compreensão. Eu já tenho essa compreensão. Alguma Mas coisa você que vai aguentar uma conversa com ele? sozinha você já falou que eu não consigo. Que Tete a tete tem um não dá muito certo. Tete a tem tete que não ter dá um muito certo, né? intermediário. Então, é melhor eu nem tentar. Porque as coisas que ele vai te dizer vai afetar. Porque aquilo tá dentro da gente. Mas a gente não sabe. Mas na hora que ele começar a falar, aquilo vai fazer eco. E a gente vai se defender. Fala a sua parte. O que eu compreendo nisso daqui é o seguinte: o obsessor está conosco porque nós fizemos Alguma o coisa. merecer. Por quê? Porque a gente fez mal para ele em outra encarnação, por isso que ele está nos obsediando nesta. Tá? É. E isso vem pela lei da ação e reação. Tá? Então, se você rejeita o obsessor sem tentar. Vou falar uma palavra aqui, mas parece que a gente é superior, mas sem tentar evangelizá-lo, ou seja, sem a gente se evangelizar e com o trabalho de nossa própria evangelização, a gente acaba evangelizando ele, se a gente quer só rejeitar ele, nós estamos querendo burlar a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Por quê? Porque se a gente fez um mal para ele, pela justiça divina, a gente vai receber o mesmo mal em algum momento. Eu estou rejeitando ele, eu não quero receber esse mal. Entendeu? Então, se a gente quer rejeitar o obsessor, significa que a gente está ignorando a lei de Deus e não quer fazer a colheita daquilo que a gente plantou. Entendeu? Não significa que a gente deve falar assim, é meu obsessor, então deixa eu sofrer bastante porque eu quero resgatar. Não é isso. Na realidade, é a oportunidade que a gente tem de fazer o bem para nós e para esse irmão. A hora que a gente busca a evangelização, busca amá-lo mesmo com todo o mal que a gente acha que ele está fazendo para nós. Né? A gente não pode esquecer que o mal só pega em nós se a gente deixar, né? Se a gente deixar isso. Isso a gente já viu também, né? Já viu. Algo mais? Só a oração embaixo que é interessante, né? Pai de bondade, estou me sentindo pesado. Sinto que, além das minhas deficiências, ainda estou atraindo a dor e a doença de outros corações. Então, Senhor, já que estou como enfermo, carregando vários outros, venho te pedir por todos nós. Vós que sois um médico divino no trato de nossas enfermidades, escuta o nosso clamor. Quero esquecer a minha dor e a minha necessidade por um momento que seja, e acolher com todo o amor que tenho essas almas que, por alguma razão justa e necessária, encontram-se juntas comigo. Banha-nos a todos na sua energia de paz. Eu penso nesse instante como se cada um de nós estivesse vários leitos e de mãos dadas, suplicando o seu bendito amor e bondade. Senhor, tem piedade de nós. Se estamos juntos na condição de enfermos da alma, é porque somos mendigos do teu amparo. Eu os acolho com afeto e suplico o teu colo para todos nós. Que assim seja. Que nem aquilo que o Sérgio tinha falado, a oração fala, eu estou pedindo auxílio para mim, Mas para todo mundo que está. mas E para para quem todo está mundo. aqui. Eu acho que Certo? a hora que a gente fala sobre doença, sobre estamos adoentados, a gente cria um peso, né? Que esse pensamento em mim é recente, tá? A gente cria um peso sobre nós que não ajuda em nada, né? Só Mas cobrança. imagina, em vez desse panorama de doença, a gente imaginasse que estivesse numa escola. O obsessor é o nosso coleguinha de De classe. classe, né? E o que a gente fala é que aquele cara, com a ignorância que tem dele, falando aquelas besteiras durante a aula, nos incomoda tanto que a gente vai lá na diretoria e fala assim, ó, tira esse cara da minha turma A que está me sala de incomodando. aula. Né? Eu acho que se a gente enxergar dessa forma, fica mais fácil a gente entender
que nós temos que ter paciência com a ignorância do outro. Porque também nós somos ignorantes. Quer falar alguma coisa, Leda? Quero. E tudo que a gente vai aprendendo, eles vão aprendendo junto com a gente. É isso aí. Então, todas as aulas que a gente assiste, toda essa mudança que a gente vai tendo de compromisso com a gente mesmo, eles também vão. Foi aquilo que a gente falou no nosso acolhimento de amor, né? A nossa vida é uma sala de aula. Eu tenho um senão. Se a gente faz de coração, se a gente realmente está de coração aberto, se a gente está buscando. Se a gente só está ali para bater ponto, para falar, preciso, se eu ficar fora, eu não vou receber assistência, eles sentem e aí eles cravam mais. Não se esqueçam. Eles não têm moeda de troca. No plano espiritual, o que vale é a intenção do que você faz das coisas, não o que você faz propriamente dito. Então, se eles veem esse sentimento... E os espíritos, eles não escutam o que você fala. Eles sentem o que você sente. Então, não adianta você falar, falar assim, eu vou fazer essa prece aqui, porque essa prece aqui é o totem, é o caminho. Então, lê o texto, né? Lê o texto e acha que estar lendo aquele texto vai fazer alguma diferença. Não são palavras mágicas. Sim. São palavras que devem orientar o nosso sentimento. Entendeu? Senão, tem que ler com sentimentos, tem que ler sentindo, né? Tem que prestar atenção no que está escrito lá dentro e pôr em prática o que está escrito. E principalmente, a gente tem que ver que os obsessores, eles sentem. Eles veem, né, de uma outra forma, eles veem o nosso perispírito, eles veem os nossos sentimentos, mas eles conseguem ver os nossos pensamentos mais rápidos que a gente mesmo. Poxa! É como se você estivesse assistindo uma televisão, entendeu? Eles veem o nosso pensamento como se fosse uma televisão, entendeu? Aquilo que a gente pensa, na hora se manifesta no espaço. É por isso que a gente diz que o pensamento é criador, ele cria o tempo inteiro criando. Forma os pensamentos, já ouviram falar isso, né? Forma pensamento. É um pensamento rápido, é uma forma efêmera, ela desaparece assim como aparece. Mas os nossos pensamentos criam as formas constantes. Pensamentos, aquele pensamento fixo, né? Aquele pensamento... Não necessariamente. Não necessariamente. Aqueles pensamentos pequenininhos que vão vindo, vai sendo formado, vai se somando. Isso, mas por exemplo, de repente eu estou falando aqui, eu falo alguma coisa que te desagrada. A hora que te desagrada, cria um sentimento e um pensamento com relação àquilo. Na hora se materializa no espaço. Aí logo em seguida você diz, não, ela tem razão. Eu estou sentindo dessa forma. Aí você muda o seu sentimento, aquela forma se desaparece. Entendeu? Nossa, é muito surreal. Tem salvação. Então tem salvação, não é uma coisa... O que eu estou falando não é que cria uma imagem sólida como uma estátua que todo mundo vê. Não, é só quem está ligado naquele pensamento que vai perceber isso. Naquela frequência, tudo então, direitinho. Quando a gente fala, né? Quando parece que de repente cria as coisas gigantescas, está toda hora criando e destruindo, né? E qualquer besteira que você pense já, né? Mas se tem energia. Não é nada disso, melhor. É teia. Você muda o tempo inteiro. Então vamos para o capítulo 10, que a gente vai... Era para ter lido o capítulo 10? Não, esqueci. Mas a gente vai dar uma lida no capítulo 10, vamos devagarzinho, que a gente já vai começar. A gente só tem 10 minutos, mas a gente vai iniciar. Por que eu quero trazer isso? Porque traz mais ou menos o que você está falando, tá? Magia dentro de casa. Magia está entre aspas, né? Pressão espiritual vem de fora e faz parte da vida. Obsessão, no entanto, vem de dentro, nasce na mente, no campo afetivo. A pressão é como se alguém batesse na porta de nossa vida para nos persuadir a fazer o que não nos convém. A obsessão é quando abrimos essa porta. Já tinha lido isso daí, você já não falou no capítulo anterior? Não. Foi de outra forma. Mas falava que a pressão era de fora e a obsessão era de dentro. É isso aí, falava assim. Não, mas tudo bem.
Mas é isso mesmo, aquilo que a gente falou, né? É o vampiro batendo na porta. Ele É só você vai... que explicou a história do vampiro, por isso Isso. que fez parecer que... Mas eu expliquei a porta do vampiro, a história do vampiro justamente por causa disso. É a história do vampiro, né? Ele só vai entrar na tua casa se você abrir a porta. É. Parece um delírio mesmo, viu, Zanfi? Quando não se tem consciência da vida energética e emocional, tem fio que acha que tudo de ruim que lhe acontece é magia, que fizeram contra ele. Isso é delírio, doença mental, de mania de perseguição. E é interessante a gente falar sobre isso. A gente não tem, a gente começa a ter esse conhecimento da vida energética quando a gente começa a estudar. Sim. Quando a gente começa a buscar sobre isso, mas a gente não tem uma educação numa filosofia, sem ser o espiritismo, o budismo, Espiritualista, né? e os espiritualistas é um pouco mais esotéricos, a gente não tem isso na católica, por exemplo. A gente não tem nos evangélicos. Então as pessoas que não conhecem essa parte energética, Mas elas falam disso e de nem uma da parte maneira emocional, né? sem o conhecimento, porque eles falam de mal olhado, né? Acho que os evangélicos não. Mas os católicos falam. Os católicos falam de mal olhado? Fala. Falam. Falam. Porque eu, quando o Rafael era pequeno, falavam que ele tinha mal olhado para ir pegar água de Maria, no Três Mas Casas. era para benzer. Para benzer, e ele estava com mal olhado. E muitas vezes falavam que quem colocava mal olhado era a própria mãe. Além de ter o filho doente, morrer de culpa por causa disso, né? Ainda falava que você fica olhando tanto para o filho. Ai, que bonitinho, que bonitinho. Que a mãe é que coloca o mal olhado no filho. Isso é uma crença. Jesus amado, isso que é uma crença. Eu não me lembro da católica, assim, eu sempre fui uma católica safada, então, assim, desculpa, mas... Eu estudei em colégio de freira, mas eu não prestei muita atenção naquilo tudo. Tu pulou essa Você faltou nessa aula. Faltou nessa aula. Faltou na aula. Aí ele fala, para algumas pessoas tudo é magia. Tem dor de cabeça seguida de confusão, é magia. Tem cambureco, filho, criança ou rapaz com problema, é magia. Tem empregada que abandona, é magia. Tem sono curto e problema de relacionamento, é mais magia que fizeram contra. Sente maldade de alguém, é porque tem alguém contra fazendo magia. Tudo é magia. Vira mania, como que fala. Zanfi, mania de magia. Magia vira mania. Mania de magia. Magia vira mania. Nego velho não quer tirar a crença de vós me sei em magia. Isso existe mesmo, é muito forte e tá pegando para valer em muita gente. Nego não tá falando disso, tá falando daqueles espíritos infantis que parecem não ter nenhuma responsabilidade com o que lhes acontece e usam a desculpa da magia. Terceirizam, né? O que vocês acham? Terceiriza. Novamente, terceirizam, né? Mas se está acontecendo de errado comigo, isso é culpa do outro. Deve ser algum mago negro, alguma coisa parecida, né? Não, nem pensa no mago negro, né? Assim... É magia. A gente não fez nada para merecer isso. Nós somos santos. Né? Não fez nada. Nós somos santos, né? Nós somos santos. Mas a gente pensa em magia agora? Alguém Eu nunca pensei. Em olho Uma vez gordo? me disseram, Nossa, tava... uma E vez a me disseram, plantinha você está sentindo, o que você está sentindo é que fizeram mal para você, e não sei o que. Eu falei, não tem nada disso, não. Eu nunca aceitei isso. Eu sempre achei que Deus não ia deixar que acontecesse isso. Não sei se por orgulho meu, egoísmo, sei lá, mas eu sempre achei que Deus não ia deixar que acontecesse uma coisa dessa. Eu sempre rezei, sempre, né, li o Evangelho sempre, então eu achava que
Não ia acontecer. E não aconteceu, estou aqui. E a plantinha que morre? Aí isso é magia. Ah, Ah, gente, E aí? isso eu tenho uma história desse fato. Não tem o Cé da Pimenteira, né? Eu também. Então, gente, a minha irmã tinha uma arruda na casa dela enorme. Ela recebeu uma visita de uma parente que foi fazer uma visita para ela. Quando ela foi embora, a árvore estava seca, morreu todinha. E aí, Igual que você me conta? isso aconteceu na minha casa também. Olha lá. Mas, ó, eu vou falar para vocês o seguinte. Eu vou falar Eu o acho seguinte, que não as é plantas magia. pegam essas energias, tá? É tudo energia. Sabe quem pega mais essas energias também? Bichinho, Os cachorro. pets. É. Os pets. É por isso que eles ficam doentes. Na realidade, eles sugam as energias negativas dos donos, ficam doentes. Com dodóis. Então, por isso que a gente convida as pessoas que estão ali naquele grupo de pets para poder participar do acolhimento de amor. Porque provavelmente as doenças dos pets estão relacionadas aos problemas emocionais, espirituais Da casa. da casa como um todo. Da Não é casa. do dono. Não é do Aquela vez que o urso ficou mal, lembra? Que eu também não estava bem, que eu tive uma má notícia, que eu fiquei mal, aí ele começou a vomitar, tudo relacionado, direto. A energia. Isso A foi energia. dele, essa energia dos pets. Eu Tá vendo acredito como nisso. todo mundo entendeu a energia? Todo mundo já teve uma plantinha que, coitada, ficou doente no nosso lugar. Mal olhado, né? Todo mundo fala mal olhado, é isso também. Mal olhado. Nossa Senhora! Que criancinha linda! Parabéns! Nossa, coitada, a gente vai ter que levar na benzedeira da passe porque vai ficar com o bucho virado, não é isso? Isso, bucho virado é diferente. Exatamente. Isso se Levava achar meu bem. filho a benzer de tudo quanto era jeito, com faca, água de Três Marias, com terço. Olha, eu Fica com corria para febre. benzer naquele para tudo quanto era canto. Fica com febre. Usava breve na roupinha. Usava Que figuinha. isso? O que é breve? Fazia uma figuinha que era rezada, fazia um brevezinho pequenininho e punha com alfinete na roupinha da criança por dentro, para proteger a criança. Mas eu já falei aqui, o Sérgio riu de mim. Gente, posso falar uma coisa? Pesado, porque eu Pode, falei que tinha uma pode. fitinha vermelha na coleira do meu cachorro. Posso Lembra? dizer uma coisa para vocês? Pode, Marta. Pode, O lógico. que vocês estão falando são sugadores de energia, né? Que eu não sei como pode se denominar de qualquer forma, que são pessoas que têm uma energia muito forte, negativa. Quando a gente sente isso, você sente uma sensação de torpor e sono muito grande. Então, o que é fundamental é tomar água e dormir realmente, porque não dá para ficar em pé. E a segunda coisa, quando vocês estão perto de uma pessoa assim, se você coloca a mão sobre o umbigo de vocês, porque é o centro de energia que eles sugam mais. Eu estou falando isso porque eu fiz curso de acupuntura e de reflexologia. E quando eu fiz o reflexologia, que foi o primeiro, a nossa professora ensinou essas questões todas, porque você tem que pedir, quando você vai tocar numa pessoa, licença ao campo energético dela para tocar nela. Eu não tinha essa noção de energia, eu falei, bom, o que será isso? E a gente tinha que fazer um estágio fazendo 20 casos. E aconteceu o seguinte, um dia foi me cedido uma sala, e um dia chegou uma pessoa, e eu fiz o reiki nela, e conversei um pouquinho com ela e fiz o reiki. Gente, quando eu acabei de fazer o reiki, eu não parava em pé. Eu sentia uma sensação de tontura, um mal-estar, eu tinha que dirigir, eu pedi a Deus para eu poder chegar em casa. Aí ela voltou uma segunda vez, e eu perguntei assim para ela, qual é o seu trabalho, sua função? Ela me respondeu, eu sou carcereira. Eu falei, semana passada você estava mal. Nossa, eu estava com um ódio, com uma raiva. Aí eu entendi o que é sugar energia. Aí eu entendi o que é isso. Ela carregava tudo aquilo que ela vivia, né? Dentro do ambiente dela, e aí ela precisava trocar essa energia. A Marta foi
vamos dizer assim, A descarregadora. por quê? Sabe por quê? Porque não dá para entrar um espírito sutil. Ele já está lá. Mas ele é tão sutil, a energia dele é tão sutil que não vai dar jeito. Então precisa entrar o nosso magnetismo, o nosso ectoplasma, com a junção deles, aí a gente consegue auxiliar a pessoa. Porque só com eles a gente não consegue. A gente não tem abertura para senti-los. A gente tem que estar muito transformado. A Leda estava falando alguma coisa do cachorrinho de vermelho lá. Eu gostaria que ela terminasse de escrever, da fita vermelha. Ela falou que ela coloca uma figuinha e você riu outro dia. Que ela tava... Mas fala que eu quero fazer explicação sobre. Eu falei que eu tinha, quando ele passou mal, né? Que eu falei que ele tinha uma fita vermelha, eu costurei uma fita vermelha na coleirinha dele, né? E você disse que, imagina, lembra? Você riu de mim, você falou. Agora eu ainda falei, né? Que a pessoa vai ver a fita vermelha e vai falar, opa, esse aí está protegido. E aí você deu mais risada ainda, você falou, nunca ouvi falar uma coisa dessa. Mas assim, deixa eu explicar. Lembro dessa história assim. Mas deixa eu explicar. O que acontece é que às vezes a gente precisa de alguma coisa material para que a gente possa focalizar as energias que a gente está trabalhando, né? Então, o que acontece? A hora que você colocou aquela fita vermelha, a figa, pedaço da cruz, não sei da onde, aquilo que você acha que é sagrado e que vai fazer o trabalho que você quer, a sua energia é focalizada lá e ela protege o que você quer. Então, no final das contas, não era uma fita vermelha que fazia isso. Era a sua fé de que com aquela fita vermelha o seu cachorro estaria protegido, entendeu? Então, poderia ser fita vermelha, poderia ser fita azul, poderia ser uma linha de pesca, um barbante, poderia ser uma corda, podia só ser o seu pensamento, desde que você tivesse fé que aquilo estivesse funcionando. Novamente, o nosso pensamento tem um poder imenso e pode emprestar para os objetos poderes que a gente tem. Entendeu? Ó, e a gente já vai para as nossas vibrações, mas para contar rapidinho, quando eu terminei a rádio, a gente não pode fazer rádio com nada, né? Com colar, brinco, essas coisas todas. Principalmente porque a minha era aqui no peito. E aí chegou um dia, numa segunda-feira, eu tinha colocado, porque eu uso uma correntinha, que foi o Sérgio que deu, e tinha uma flor, era uma rosinha, bem pequenininha, bem delicada. E eu sempre falava que era a florzinha representava ele, o Gabi e o Gabriel. O Guilherme e o Gabi. Porque era uma de cada cor. Na hora que eu deitei, ele falou assim, pô, você tá com um colar. Aí eu falei assim, deixa eu levantar de novo. Ele falou assim, não, daqui. Eu entreguei. Quando eu entreguei, eu fui assim, acabou. Como que é? Acabou, você não vai ver mais. Aí eu falei assim, como assim, né? Aí veio aquilo na mente, eu fiz a rádio e tal. Quando eu fui ver, só tava o colar, só tava a corrente. Aí eu falei assim, cadê o meu pingentinho? Não tava mais. Não tava mais. Eles reviraram a sala inteira e não tinha mais o pingente. Então tem coisas que a gente fala assim, eu sempre usei como um amuleto, no sentido assim, deles estarem próximos de mim. E na hora que eu entreguei, falou assim, é como se fosse uma fase. O que tinha que... Essa fase está se encerrando. Vai ficar aqui. E aí, a minha rosinha foi embora. A minha rosinha... Aí, assim, foi muito interessante que o meu sentimento foi assim, na hora que eu não olhei, eu falei assim, tá tudo bem. Isso é matéria. Foi na matéria. Tá tudo certo. Eu já entendi, eu tinha que me desfazer. Pegou tudo na matéria, tá certo, vai embora. Aí o Sérgio, quando eu falei assim, eu perdi a minha rosinha. Ele, mas a rosinha
Você falou assim, porque não era pelo valor. Sentimental. Valor Era a sentimental. parte do sentimento, né? Porque eu sempre colocava a mão assim na rosinha e eu falava assim, eu tô protegida, vocês estão aqui comigo. Em todo lugar que eu ia, eu tô protegida, vocês estão. E tem alguns elementos que é muito interessante, eles carregam realmente e quando tá para passar uma fase, você acaba perdendo, quebrando. A minha foi a rosinha. Vamos lá, Deixa eu gente? ligar o ventilador.